Continuando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E é interessante que nessa análise da lei que é feita por Kardec, ele destaca algo que tem a ver com o momento chamado de transição que nós estamos vivendo. Então nós vamos contar agora com uma apreciação feita pela Célia com base nessas considerações de Allan Kardec. Então, o último item do capítulo 1º de Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca a respeito da nova era. Essa era que todos nós estamos aguardando, estamos nos preparando e que ela vai chegar na medida dos nossos esforços pessoais em nos melhorarmos e assim, pouco a pouco, irmos melhorando e todos se melhorarem para que essa nova era se concretize. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec perguntou aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso de uma civilização. E eles responderam taxativamente, é o orgulho e o egoísmo. Então, por que nós ainda sofremos? Por que nós passamos por dissabores? Por que nós somos atingidos por angústias, sofrimentos, dores? Por que ainda prevalece em nós o orgulho e o egoísmo? Em nossos pequenos atos, em nossos pequenos pensamentos. E esses dias eu me recordei de um fato ocorrido com Chico Xavier. Uma senhora perdeu o seu filho, já jovem adulto, pelo suicídio. Ele se matou e ela ficou extremamente abalada, triste. E como ela ouvia falar que o Chico recebia mensagens dos parentes que haviam partido pela morte, pela desencarnação, ela resolveu ir ao Chico e ficou lá esperando a eles entregarem fichas para o atendimento, porque o centro era muito pequeno, e ela pegou a ficha número 1. E ela foi na hora aprazada e ficou lá. De repente, chegou uma senhora e desceu de um carro, muito transtornada, e ela dizendo que havia perdido 2 filhos em um acidente de carro. Aquela senhora que estava ali já há dias e horas, fez uma reflexão. Eu perdi meu filho porque ele quis se matar. Essa senhora perdeu 2 sem que eles quisessem se matar. Então, ela chegou para a senhora e falou, olha, eu tenho a ficha número 1. A senhora fique com ela, porque eu acho que a senhora merece muito mais ser atendida pelo Chico. E ela foi embora. Foi para o hotel arrumar suas malas para voltar para sua cidade. Mas, passado algumas horas, chegou alguém no hotel querendo falar com ela. E ela estranhou, porque ela estava sozinha, não tinha avisado ninguém, e a pessoa chegou e disse, eu venho em nome do Chico Xavier. Ele falou para a senhora voltar lá para o centro. E ela voltou. E lá chegando ele disse, ela recebeu uma carta do filho em que ele dizia, eu não poderia estar aqui hoje, mas pela sua atitude de amor, de benevolência para com aquela senhora, Emmanuel foi me buscar onde eu estava, num vale de sofrimentos, e aqui estou para dar notícias. Ele me disse que pela sua ação eu não voltarei mais para lá. Então vocês vejam que são essas atitudes que vão melhorar o nosso país, o nosso mundo. Quando a gente deixar de pensar primeiro em nós, para pensarmos também no semelhante,
se o problema dele não é muitas vezes maior que o nosso. Célia, interrompendo um pouco, mas lembrando ao telespectador que você pode acompanhar o desenvolvimento desse programa da TV Mundo Maior também pelas redes sociais. É o facebook.com.br/TV Mundo Maior. A outra opção é youtube.com/TV Mundo Maior. Mas os comentários que você estava fazendo nos remetem, então, a uma nova postura, uma nova visão, né? A partir do conhecimento do Espiritismo. Como que nós poderíamos entender, então, esse prenúncio de uma era nova no momento que nós estamos vivendo? Esse prenúncio depende de cada um. Na questão 793, Kardec perguntou por que sinais a gente poderia reconhecer uma civilização completa, ou seja, adiantada, que é aquela que nós almejamos. E ele disse que é pelo seu desenvolvimento moral. Então nós temos que moralizar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar, de falar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, nós temos que nos esclarecer, verificar nessa gama de possibilidades de leitura que nós temos nos dias atuais, nos informarmos. Agora, não basta nos informarmos. Isso a gente faz falando, lendo, assistindo um programa, mas a informação simplesmente nós a retemos. Quem tem uma boa memória consegue reproduzi-la fielmente ou em partes. Quem não tem vai ler, mas isso não é suficiente. O suficiente para nós nos tornarmos povos esclarecidos, que segundo os espíritos é um estágio muito longe de uma civilização completa. Então nós somos povos esclarecidos, mas ainda não atingimos essa civilização completa, onde o desenvolvimento moral ele paira nas relações entre os homens. Então, esse desenvolvimento moral começa a partir do momento que a gente se propõe o conhecimento, o conhecer. O que é isso? É a gente ler os livros, mas não basta memorizar ou saber a informação. Nós temos que meditar, refletir, colocar isso dentro de nós e fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer com esse conhecimento que eu estou tendo agora? E nessa meditação, nessa reflexão, esse conhecimento tem que introjetar no seu íntimo espiritual e dessa forma você vai mudando a sua conduta, a sua maneira de ser. Daí a importância dos livros nesse nosso momento para que a gente possa se esclarecer e fazer com que isso torne conhecimento para melhorar a nossa condição espiritual. Então nós estamos vivendo momentos em que o conhecimento, a compreensão da realidade espiritual pode efetivamente contribuir com o processo de educação do homem e de melhoria da própria civilização. É isso que representa a nova era. Que, aliás, Allan Kardec comenta também no livro A Gênese, né? Quando fala dos sinais dos tempos e sobre a nova geração. Mas nós vamos pedir ao Flávio... César, eu só queria lembrar um pouco, quando você falou em educação, da fala de Emmanuel novamente, no livro com o título Emmanuel, é o nome do livro, quando ele diz que a melhoria da humanidade vai se fazer através da educação. A educação do sujeito, a educação que começa no lar, depois essa educação vai passando para a sociedade e aí ela vai se tornar um todo, onde aí haverá a melhoria de cada ser humano.
Flávio, em rápidas palavras, teria mais alguma coisa a dizer nessa relação do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo com outros textos do Novo Testamento? Tem uma passagem de Paulo na carta aos Romanos em que ele faz essa vinculação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, de maneira bastante similar com o que Kardec fez, ou seja, com os mandamentos de Moisés. Então, Paulo de Tarso, que foi o primeiro intérprete do Cristo, disse: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame a seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, essa ideia de Paulo mostra o que seria cumprir a lei, a ideia de amor. Então, Jesus, quando veio trazer o amor sintetizaria o que seria o cumprir a lei. Então, é exatamente essa ideia que nos faz chegarmos ao final, inclusive, dos comentários sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lembramos que o amor a Deus e o ao próximo é a síntese, é o resumo de toda a lei e os profetas. E para nós espíritas, com a certeza da imortalidade da alma. Continuaremos, telespectador da TV Mundo Maior, a analisar outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo em outras programações. Até lá.